como aprender francês do zero e por onde começar a estudar francês. É isso que vamos ver no vídeo hoje. Para você que não me conhece, eu sou Roberta, eu sou brasileira, eu sou fluente em francês, já fui tradutora juramentada de francês, já estudei na Sorbonne Direito Internacional. Enfim, eu já fiz tudo isso, mas para ser bem sincera, quando eu comecei lá atrás a aprender francês, eu não segui o melhor caminho. Então eu vou falar um pouco aqui nesse vídeo junto com a Emília sobre o que é que eu faria se eu tivesse começando do zero a aprender francês. O que é que eu faria diferente do que eu fiz? Porque eu passei 3 anos estudando francês numa escola tradicional em Recife e quando eu cheguei lá na França eu simplesmente não conseguia me comunicar, não entendi o que as pessoas falavam, enfim, realmente não foi o resultado que eu estava esperando. Então, para que você não passe por isso, a gente vai dar aqui hoje 7 dicas essenciais para você que está começando o francês do zero ou do quase zero para ter os resultados que você quer, para você se comunicar em francês de verdade. C'est parti! Allons-y! Roberta se apresentou, mas ainda não me apresentei. Je suis Emile, je suis français e você está no canal Afrancesados para aprender o que, Roberta? O francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo desse canal. Nossa primeira recomendação é saiba o que você quer, ou seja, o que você quer com seu francês, onde você quer chegar. E por quê? Agora escreva seu objetivo, seu porquê, seu pourquoi, como a gente chama no método Afrancesados, precisa ser claro e concreto. E por que isso é tão importante? Quando eu comecei a aprender francês lá atrás, eu pensava só, ai, nossa, eu sonho em falar francês, quero muito saber francês um dia. Só que isso não significa muita coisa. O que é que você precisa saber? O que é que você quer atingir? Com quem é que você quer conversar em francês? É com o seu professor de francês particular, que já entende o que você fala, pouco importa qual é seu nível? Ou você quer conversar com um nativo em francês? Quando for para a França, quando for para a Bélgica, sei lá, quando for para o Congo, você quer conversar com os nativos ou você quer ficar só conversando com o seu professor? Você quer entender filmes franceses sem legenda ou com legenda em francês? Ou você se contenta atualmente de entender os áudios básicos do livro didático que talvez você use na sua escola de francês? Um ou outro, porque perceba que são coisas completamente diferentes, são objetivos completamente diferentes e como objetivos completamente diferentes a gente vai precisar entrar em ação de forma diferente. E obviamente, se você quer se comunicar em francês com naturalidade, com confiança, quer entender filmes em francês, quer assistir a um documentário em francês, ler jornais franceses, se você quer tudo isso, você vai precisar em ação de uma forma. E como a Emile já falou, não esqueça de escrever o seu pourquoi. Por que é que você quer tudo isso? Por que é que você quer chegar lá? Será que é para estudar na França? Será que é para morar na França? Será que é para encontrar um emprego melhor? Por que você quer tudo isso? E quando você anota isso, não somente você vai saber o que é que você precisa para entrar em ação, para chegar lá, como também vai bater aquele momento de desestímulo, desmotivação. Em qualquer processo de aprendizagem a gente passa por isso, mas como você anotou o seu pourquoi, a razão pela qual você quer chegar lá, anota no lugar visível, você vai ver isso e aquilo vai dizer, opa, é por isso, eu não devo me desmotivar, porque é por isso que eu quero chegar lá. E aí você vai dar aquele reboost, né, dar aquela animação de volta para você continuar os seus estudos. E claro, se seu objetivo é falar francês com naturalidade, é ler livros em francês, é assistir a filmes sem legenda, é realmente falar o francês da vida real, fica nesse vídeo até o final. Nossa segunda dica, nossa segunda recomendação é foque unicamente no francês da vida real. Isso porque é o francês da vida real que você vai precisar entender, escutar, falar, escrever, pensar se você quer se comunicar de verdade em francês. E a gente tá falando isso aqui porque um grande erro que eu cometi quando eu comecei a aprender francês é que o meu foco, na verdade, o foco das aulas que eu seguia era basicamente um ponto gramatical. Então a gente ia ter uma aula lá sobre, sei lá, o passé composé, ia ser tudo em torno da gente aprender e decorar as regras de conjugação
daquele tempo verbal. E só que o que é que acontece quando a gente faz isso? Você está focando seus esforços, você está mostrando para o seu cérebro que o que importa é você decorar aquela tabela de conjugação verbal. Só que quando você for abrir a sua boca para falar, o que é que vai acontecer? Quando você for querer usar um tempo verbal, vai sair todos os outros lá, que você decorou tudo junto, né? Então, isso não te ajuda a se comunicar de forma natural. O que te ajuda, o que te estimula e vai te ajudar a melhorar os resultados do seu francês, para você falar francês com naturalidade e também entender o francês falado, é justamente focar no francês da vida real. E o que danado é o francês da vida real, que a gente fala tanto aqui no canal, o francês da vida real é simplesmente o francês como ele é usado, como ele é falado e como você vai precisar falar e se comunicar para que você realmente seja um afrancesado, uma afrancesada de verdade. Aquela pessoa que está lá se comunicando em francês, quem vem de fora diz, que choque, você realmente está arrasando. Então, é isso que você precisa fazer, focar no francês da vida real. E tem um exemplo que eu adoro dar quando eu estou falando sobre isso, de regras gramaticais, é que você ficar focando na gramática é como se você estivesse focando na mecânica de um carro. Quando você foi aprender a dirigir, você fez o quê? Você fez a autoescola ou você fez um curso de técnico em mecânica? Para saber como é o motor, como é essa questão do óleo, onde é que vai uma coisa, todos aqueles detalhes e tecnicidades do funcionamento do carro. Você foi para a autoescola, né? Para aprender lá como dirigir na prática, como é que são as regras de trânsito. Então é exatamente isso quando a gente faz o paralelo. A gramática é lá você aprender todos os detalhes do motor, dos fios e tudo mais. É você ser mecânico, é você ser linguista. E você focar no francês da vida real é você estar ali no volante, se confrontando a vida real, passando a marcha, sabendo usar os pedais. Então, é isso aí. Foco no francês da vida real. Se você quer dirigir o seu francês. Não tem nada a ver, mas tudo bem, você entendeu. Nossa terceira dica é: só aprenda em contexto, por amor de Deus. Uma coisa que eu fiz muito quando eu comecei a aprender francês e que eu não recomendo de jeito nenhum que você faça, era que eu ficava decorando lista de vocabulário. As cores em francês, eu pegava aquela lista, eu ficava repetindo em voz alta. Aquela lista de cores, lista de, lista de advérbios de tempo em francês. Eu pegava a lista e decorava. Lista de não sei o que lá. Todas as listas eu decorava. Eu achava que eu estava arrasando. Só que o que é que acontece? Quando você está aprendendo uma palavra completamente fora do contexto, você já percebeu que você não está aprendendo o francês da vida real. Então você já sabe que não vai rolar. Simplesmente porque você nunca vai usar uma palavra solta. Você nunca vai precisar falar aquela lista de uma vez. E nem só a palavra. O que você precisa é do contexto. Você vai falar aquela palavra, você vai usar aquele advérbio dentro de uma frase, dentro de um contexto específico. Inclusive, tem uma palavra que às vezes tem significados diferentes a depender do contexto que você estiver vendo. Então, é por isso que o contexto é tão importante, sem contar que o contexto ele te dá dicas do significado de uma palavra que você não conhece. E é assim que você vai ouvir o francês, que você vai ler o francês e que você vai precisar usar o francês. Então, por favor, não fique pegando palavra solta, porque isso não vai servir de nada. Você não vai usar isso e nem nunca vai ouvir um nativo falando assim. E além disso, quando a gente tira a palavra do contexto, pega aquela palavra solta, é aí que surgem as dúvidas mais loucas, certo? Que você pega aquela dúvida que não existiria se você estivesse aprendendo a frase inteira, o contexto completo de onde aquela palavra está inserida. E é isso que confunde muita gente, que pode estar te confundindo também e que te impede de avançar com clareza, certo? Então, vamos pegar as dúvidas dentro do contexto e não ficar pegando palavra solta. Esquece palavra solta. Tudo isso para te dizer que se eu tivesse começando do zero agora, eu faria diferente do que eu fiz. Ou seja, eu não ficaria focando em lista de vocabulário e palavra solta, mas eu aprenderia tudo em contexto. A gente gosta muito de dizer no método Afrancesados que contexto é vida. Porque é assim que você vai ouvir, ler e falar em francês. Então eu vou dar um exemplo concreto agora para você levar para o seu aprendizado. Por exemplo, você escutou uma frase num filme ou você leu uma frase
num livro e tem uma palavra ali que você não entendeu e que você quer aprender, ou tem uma palavra que você já tinha aprendido, mas que você queira lembrar, você queira treinar esta palavra, não tira essa palavra, não anota a palavra no seu caderno, não fica repetindo a palavra na sua cabeça. O que é que você vai fazer? Anota a frase inteira. Repete em voz alta a frase inteira. Treina a frase inteira. Isso vai te ajudar a saber o sentido daquela palavra dentro do contexto, sem contar que vai enriquecer ainda mais o seu vocabulário, porque você está ali com vários outros elementos do contexto daquela frase. Nossa quarta dica é aprenda todos os dias. Vou repetir. Aprenda todos os dias. Emílio está dizendo isso porque quando eu comecei a aprender francês, eu ia para aula de francês 2 vezes por semana, terças e quintas. E esse era meu único contato com francês. Quando tinha alguma atividade, alguma tarefa a ser feita, eu fazia logo antes da aula, ou seja, antes da aula da terça ou antes da aula da quinta. Só que o que é que acontece quando a gente limita o nosso contato do francês a 2 ou 3 dias por semana? Entre uma aula e outra, se passam 1, 2, 3, 4, 5 dias, e o que é que acontece? O seu cérebro tem tendência a esquecer o que você aprendeu na aula anterior. Então, o que é que acontece quando você vai para a próxima aula, tem o próximo contato com o francês? Você volta praticamente a estaca zero, simplesmente porque o seu cérebro, ele tem tendência de esquecer o que aconteceu. E aí, o que é que acontece? Você precisa fazer muito mais esforço para lembrar, para reter um percentual, às vezes até pequeno, daquilo que você aprendeu e que gostaria de aprender inicialmente. Então, por isso que o ideal, e algo que eu faria se eu estivesse começando hoje a aprender francês, é estudar e aprender francês todos os dias, ter contato diário com o francês. Socorro, mas não tenho como fazer, minha vida é muito corrida. A vida de todo mundo é corrida. Você não precisa passar 2 horas por dia estudando francês, tá? Então é melhor você aprender um pouquinho cada dia, 5, 10, 15 minutos todos os dias, do que passar 3 horas estudando um dia só ou 2 dias só por semana. Por quê? Porque quando você tem o contato diário, você tá mandando um recadinho pro seu cérebro. Ei, amigão, lembra que o francês é importante. Não vai esquecer. Senão, quando for daqui a um tempo que a gente for estudar, que a gente for lembrar, você vai gastar muita energia para tentar recordar o que aconteceu. Então, fica ativo aí, guarda aí na memória, porque o francês é importante pra gente. Então, vamos lá, marca aí na sua agenda quais são os dias que você pode, de fato, estudar. 1 hora, vamos supor que 1 hora é ideal, 1h30. Tem um dia que você quer descansar, um dia que aconteceu um imprevisto, não conseguiu, pega um áudio e escuta, dá uma revisada naquilo que você aprendeu. 5 minutinhos é suficiente, mas não deixa de ter esse contato com o francês, mesmo que mínimo, todos os dias. É muito importante. Lembre que não existe milagre, não existe pão mágico. O que existe é disciplina e foco no que realmente importa e com certeza os resultados vão chegar. Ou seja, é aprendendo francês todos os dias que você vai otimizar seus resultados. Agora vai nossa dica número 5 e vá além das aulas. Uma coisa que eu considero um erro que eu cometi quando eu comecei a aprender francês é que eu ficava muito presa às aulas. Eu ficava presa ao que foi estudado na aula. Eu não ia atrás de filmes, eu não ia atrás de livros, eu não ia atrás de, sei lá, de blog, de qualquer coisa desse tipo. Eu não ia atrás de diversão, entretenimento em francês. Eu achava que o meu foco único tinha que ser, de fato, a aula. Só que o que é que acontece? São justamente esses momentos de prazer, de entretenimento em francês que vão impulsionar ainda mais o seu aprendizado. Simplesmente porque quando você está gostando do que você está fazendo, quando você está se divertindo, quando você está tendo prazer naquela atividade que você está fazendo e aquilo é em francês, aquilo te manda uma mensagem de opa, francês é legal, opa, francês é bacana, opa, francês é divertido, e isso te motiva ainda mais a aprender francês. E quem sabe as atividades que você está fazendo, sei lá, assistindo um filme hoje legendado em português,
só prestando atenção nos sons do francês, nossa, olha como é bonito e tudo, daqui a um tempo você vai querer reassistir esse filme todo em francês. Isso vai te motivar a ir além. Então é por isso que é muito importante fazer de fato uma imersão na cultura francesa desde o início do aprendizado. E como eu já falei, não tem problema. Se você não entende ainda nada do filme, coloca a legenda em português, mas fica com os ouvidos atentos. Eita, esse som, como é? Vou repetir esse som. Olha, essa palavra, eu me lembro que eu já aprendi essa palavra aqui. Presta atenção na sonoridade da língua, no tom de voz, no ritmo. Isso vai te ajudar também a pouco se apaixonando pela própria língua, sem contar que no filme, ou na televisão, ou no livro que você está lendo de um autor francês, você vai começar a perceber também aqueles detalhes da cultura francesa, que vão te fazer se apaixonar ainda mais pela cultura francesa e querer, obviamente, cada dia mais aprender francês. Então é muito importante esse ponto. Vá além das aulas e busque entretenimento em francês e mergulhe na cultura francesa. Nossa dica número 6 é tire suas dúvidas de francês sem medo. E por que essa é a nossa recomendação? Porque eu, pessoalmente, talvez seja seu caso também. Eu sempre fui muito envergonhada e tímida para fazer perguntas em sala de aula ou até para um professor, para uma pessoa que estivesse me acompanhando na atividade, principalmente no francês. Porque eu achava que as minhas perguntas eram muito bobas, não, sei lá, que a pessoa ia me julgar, o professor ia me julgar, ia achar que eu não estava aprendendo como eu deveria, e eu acabava juntando aquelas dúvidas, formando aquele bolo enorme, uma montanha de perguntas, e isso acabava cristalizando as minhas dúvidas, os meus erros, sem contar que aquilo causava uma confusão na minha cabeça. Por quê? Porque quando a gente junta tantas dúvidas assim, sem tirar, acaba que o francês vira aquele monte de coisa complicada. Parece ser extremamente complicado simplesmente porque a gente não tirou nossas dúvidas na hora certa. E quando você tem um acompanhamento, quando você vai tirando suas dúvidas à medida que vai avançando no aprendizado, você percebe que o francês parece até ser mais simples, simplesmente porque você vai ganhando clareza passo a passo e pode focar no que realmente importa, que é dar seu próximo passo, aprender novas coisas. Ou seja, procure alguém para tirar suas dúvidas e não tenha medo de perguntar. Não existe pergunta boba, não. Nossa dica número 7 é use mais, porque errar faz parte do processo. Eu demorei muito, mas muito tempo para entender isso. E eu espero que isso não aconteça com você. Espero que a partir de agora, o que eu vou falar aqui para você, dê o declique, dê a virada de chave para que você ouse mais. O que foi que aconteceu comigo quando eu comecei a aprender francês e durante vários anos do meu aprendizado? Eu achava que eu só ia abrir a minha boca para falar francês quando eu tivesse certeza de que meu francês ia sair perfeito, natural, aquela coisa maravilhosa e incrível. Então, eu ficava sempre aperfeiçoando uma coisa ou outra, sem nunca praticar, sem nunca ir de fato à ação. Eu ficava sempre na teoria, sem nunca praticar. E o que é que acontece? Se você nunca pratica, você nunca vai se aperfeiçoar. Você nunca vai melhorar o seu francês. E é o que é que vai acontecer quando você abrir a sua boca, pouco importa quantos anos você tiver passado estudando francês, não vai sair grande coisa, porque você vai precisar treinar, você vai precisar errar uma vez, errar duas, errar três, mesmo que seja treinando sozinho, sozinha em casa. É com esse treino, é com esses erros que você vai melhorar para chegar num francês, não digamos perfeito, mas natural lá na frente. Então, errar não só faz parte do processo, como é essencial para você que quer se comunicar de verdade em francês. Ou seja, se tivesse que começar agora novamente, eu teria ousado mais, eu teria aproveitado mais as oportunidades para treinar o meu francês, mesmo que sozinha em casa, ou com qualquer pessoa que aparecesse, ou sei lá, na internet, ou mandar minhas perguntas para o meu professor em francês. Eu teria ousado e treinado mais, porque quanto mais cedo você erra, mais rápido você avança. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, porque todas as dicas que a gente deu aqui vão te ajudar a otimizar o seu processo de aprendizado de francês e chegar nos resultados que você quer
mais rapidamente. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu J'aime, seu like embaixo do vídeo. Pra gente saber que você gostou desse conteúdo e a gente continuar feliz da vida fazendo vídeos aqui no canal. Agora, se seu objetivo é se comunicar de verdade, dominar o francês da vida real, tem um aviso muito importante para você, é que no dia 5 a dia 6 de julho de 2021, ou seja, segunda-feira e terça-feira que vem, vamos abrir uma nova turma do curso de francês Método Afrancesados. No CFMA você vai ter um passo a passo focado na comunicação e nas estruturas mais úteis e usadas no cotidiano. Também você vai receber material útil para aprender todos os dias, no seu ritmo, claro, e você vai ter acesso ao acompanhamento da nossa equipe para tirar todas suas dúvidas. Enfim, você vai ter acesso a tudo o que você precisa para dominar o francês da vida real, entender o francês falado e falar francês com autonomia e confiança. Método, material, acompanhamento, comunidade, eu não preciso nem dizer que o CFMA é tudo o que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a aprender francês e que você pode ter acesso também. Se tudo isso te interessa, basta você fazer a sua pré-inscrição, tá? No link que tá aparecendo aqui no izinho, clica nele e faz a sua pré-inscrição para receber todos os detalhes do curso de francês Método Afrancesados no seu e-mail. E será avisado quando vamos abrir as inscrições no dia 5 de julho. 5 e 6 de julho, não deixa passar, porque vai ser realmente uma matrícula, inscrições relâmpago. Quando a gente fechar na terça-feira, acabou e aí você não vai mais poder se inscrever. Então faça sua pré-inscrição agora para receber tudo isso no e-mail e a gente espera te ver no dia 5, lá do outro lado, dentro do curso de francês de Método Afrancesados. À très bientôt! À très bientôt! Salut!